Olá, hoje eu vou falar sobre a constelação familiar, também chamada de constelações sistêmicas. É um método de terapia alternativa desenvolvida pelo filósofo, teólogo e terapeuta alemão Bert Hellinger. O princípio central é que os indivíduos estão ligados de forma inconsciente à sua família de origem e que conflitos, problemas ou repetições de padrões na vida de uma pessoa podem estar relacionados a dinâmicas não resolvidas em seu sistema familiar, inclusive com gerações passadas. Os pontos chaves desse tipo de terapia são: objetivo, trazer à luz e, se possível, resolver dinâmicas inconscientes e o que eles chamam de emaranhamentos familiares que influenciam a vida do indivíduo. Acredita-se que, ao reconhecer o lugar de cada um e o papel de cada um e restabelecer o que Hellinger chamou de ordens do amor, ou seja, pertencimento, ordem e equilíbrio, a pessoa encontra maior paz e liberdade. Geralmente, esse tipo de terapia pode ser realizado individualmente ou em grupo. Individualmente é você e o constelador, e vocês escolhem alguns bonequinhos, nomeia pai, mãe, etc, etc. E aí o constelador vai observando a dinâmica e analisando certas escolhas que a pessoa faz ali no momento. No formato em grupo, o cliente, que é o constelado, traz uma questão e pessoas que estão no grupo são escolhidas como representantes de pai, de mãe, enfim, de mulher, namorada, irmão, pessoas que fazem parte do meio de quem está buscando uma solução. E o constelador guia a movimentação e as falas desses representantes, tentando chegar na dinâmica oculta. Oculta por quê? Porque às vezes o questionamento é feito entre quem busca a constelação e o constelador. E os outros, quando é em grupo, não têm a menor noção do que está sendo necessariamente falado. Só quem está dirigindo a constelação é que conhece toda a história. Isso facilita e evita manipulações ou as sugestões que possam contaminar a sensação que as pessoas passam a ter. Geralmente, quando você trabalha com médiums nesse tipo de constelação em grupo, os médiums trabalham ali representando os papéis e captando vibrações, sensações e colocando, expondo para o grupo. E aí o constelador, com o seu treinamento e habilidade, vai direcionando e chegando ao problema ou até a solução do problema. Quando muito, dependendo do constelador, quando ele é um esotérico, ele é um próprio médium, ele pode usar de outras técnicas associadas durante a sessão de constelação. Bom, essas ordens, essas ordens do amor que o Hellinger propôs, são as seguintes: pertencimento. Todos os membros de um sistema familiar têm o direito de pertencer à família sem exclusão. Por quê? Porque às vezes você tem a exclusão de um tio que a família não gosta, exclui da família, e isso vai gerar uma reação energética nos descendentes daquele clã. Ordem ou hierarquia. Quem veio antes tem precedência e deve ser respeitado no seu sistema. Porque há conflitos que surgem em famílias quando morre o patriarca, e outros que estariam na sucessão são usurpados pelos mais novos, e isso gera conflito. Então, é uma dinâmica de social também, familiar social. Equilíbrio, você tem que ter equilíbrio nas relações entre o dar e o receber, porque nas relações humanas, quem cede ou dá muito, em algum momento vai se sentir prejudicado, E quem recebe e recebe mais do que a rigor merece, isso vai gerar ciúmes e outros conflitos,
Então, é uma prática que não é usada necessariamente ou reconhecida na psicologia, né? Mas ela é uma prática alternativa, especialmente na resolução de conflitos. Então, no Brasil, por exemplo, a constelação familiar ela foi incluída no escopo das práticas integrativas e complementares oferecidas, olha só, pelo Sistema de Saúde Único, né, o SUS, como um recurso complementar para o bem-estar. Em alguns casos, no âmbito judicial, também é aplicada em tribunais e várias famílias como uma ferramenta de apoio à conciliação e mediação de conflitos. Tudo isso que eu falei é um resumo do que é constelação familiar que eu consultei no chat GPT. Particularmente, eu já fiz a constelação, já participei da constelação em grupo, né? Um grupo liderado por uma grande amiga, que além de psicóloga é médium, e durante essas constelações a minha vidência explodia. E principalmente quando ela abria o que a gente chama campo, né? E esse campo permite você adentrar no histórico daquela pessoa ou daquele problema. Obviamente, a sensibilidade do constelador, para quem acredita, de uma encarnação à outra. Exemplo, pai e filha vêm revezando a posição, como marido e mulher, pai e filha, etc., etc., com conflitos não resolvidos. Basta o constelador perceber essa dinâmica e acessar esse campo. Tem que ter, obviamente, mediunidade e sensibilidade para poder chegar no momento e falar, não adianta buscar o elo inicial dessa corrente, porque está muito longe. E aí, há técnicas para você tentar dissolver esse problema e os envolvidos, às vezes não é só a pessoa, pode ter outros espíritos envolvidos. E às vezes você precisa chamar o que eu chamo de cavalaria, né? Pedir auxílio às esferas superiores, aos mentores, né? Jesus, óbvio, que é o grande amor, o gerador de amor e solucionador de acolhimento e conflitos de almas que às vezes estão presas. Presa como? A nossa vida tem que ser como um fluxo de um rio, né? Se você tem um conflito que gerou um trauma numa vida, isso cristaliza que nem uma pedra naquele rio. E a partir daquela pedra, o fluxo da sua energia, da sua vida, ela começa a gerar um turbilhonamento que vai pegar diversas existências ou encarnações, né? De tal forma que às vezes você tem um trauma nessa vida que não justifica. A pessoa tem medo d'água, nunca teve problema com água na infância, nenhum trauma de família. De onde vem esse medo d'água? Você tem que buscar a origem, que às vezes é de morrer afogado, etc., de outra vida. E da mesma forma, alguns conflitos entre pessoas também surgem e geram problemas de resgates, famosas provas e expiações nesta vida. Quando você faz uso da constelação, ela consegue ir naquele ponto e tentar dialogar com as personagens existentes e tentar solucionar esse problema. Aí você fala, mas como assim, né? Eu vivo agora, o meu eu está aqui. Não, a gente é que nem um rádio, um dialzinho, né? Coisa antiga, mas vamos lá. Você seleciona uma estação. Quando você seleciona a estação, você está captando toda a existência de ondas aqui, agora. Esse é o nosso presente. Mas saiba que o passado e o futuro também existem, só que você não está vivendo eles agora, ao mesmo tempo. Entre aspas, o que eu estou falando. Então, se eu sintonizar o rádio para trás, o dial, eu vou ver o passado. Se eu sintonizar para frente, eu vou ver o futuro. Quem faz isso? Você pode aprender a fazer isso, é uma técnica, né? Para você tentar enxergar coisas do seu passado, que a gente chama karmas. Muitos aconselham, falam, não faça isso, porque se você não consegue resolver os seus conflitos atuais, como é que você vai descobrir? Exemplo, você matou uma pessoa na outra vida e agora você traz isso dentro, né, como uma marca na sua encarnação e você vai ter uma prova. Ou então, você reconhece alguém que te matou na outra vida, nesta vida, ele pode ser um pai teu, um irmão, um grande amigo que você está tentando restabelecer esse vínculo de amor entre vocês, porque no fundo somos todos irmãos, né? E descendentes do mesmo Criador. Então, o que deveria imperar entre nós é o amor. Mas, infelizmente, quando a gente cai na materialidade, muita coisa, o bicho pega, se me permite colocar nesse linguajar.
Quando eu participei desse grupo que fez a constelação, eu estava comentando que minha visão abria. E aí, alguns resgates ocorriam em momentos, através de apometria, em que a gente acessava o campo, ia naquele instante, é como se você estivesse rebobinando uma fita e vendo um filme. Vou lá, aquele episódio lá atrás. E lá atrás a gente via, quem tinha evidência, via o que estava acontecendo e observava, inclusive, quando a consteladora chamava os seres superiores para acudir aquelas pessoas que podiam estar numa região umbralina, presas, né? Consciências presas, são as pedrinhas cristalizadas. Não é porque eu estou vivendo hoje que não existe o ontem e não existe o amanhã. Existe. Né? E quando você consegue acessar esse passado e soltar, liberar essas consciências presas, isso reflete na sua consciência atual. Legal? É como se eu tivesse acessado um problema e resolvi. Essa é uma parcela mais profunda do que a mera constelação, que detecta campos familiares. Só que isso vai mais longe. Você pode usar a técnica de apometria junto com a constelação e fazer verdadeiras libertações. E é fantástico. Eu coloco isso porque eu vi várias vezes resgates no umbral de outras personalidades envolvidas em um trauma de uma cliente, vamos chamar assim, né? Em que ela trazia esse trauma e não sabia de onde. E aí o grupo, ao acessar aquele campo, localizou e foi chamado a cavalaria para resolver o problema, né? E eles resolveram, e é muito bonito, porque abre aspas, é uma espécie de sessão, né? Fase espírita. E aí, no fundo, você acaba liberando essas energias e a vida melhora. Às vezes uma sessão é suficiente, às vezes você precisa de mais de uma. Tudo depende da força do constelador e das permissões que a espiritualidade confere à pessoa que veio solicitar o auxílio, porque no fundo é merecimento, não é simplesmente vou lá e passo a borracha. Se antes fosse assim, estava tudo bonito, né? Mas não é assim que funciona. A espiritualidade é correta, as leis divinas são precisas e são respeitadas, né? E o amor é a tônica. Então fica aí a dica do que é constelação familiar. Eu vou usar esse termo para comentar algumas visões que eu tive também. E se você gosta desse tipo de assunto, me ajude a continuar transmitindo essas informações para vocês. Então compartilhe, né? Se inscreva no canal, comente e divulgue para os seus amigos. Um grande abraço para todos.